Olá, está começando mais um Papo de Juventude e hoje nós vamos falar sobre os patinetes elétricos que caíram no gosto dos cariocas. Eles estão espalhados por vários cantos da cidade, mas nem tudo é diversão quando se trata da novidade. O número de acidentes envolvendo os usuários é recorrente e muita gente já se machucou feio. A regulamentação desse novo modelo de transporte alternativo tem gerado debate entre usuários, empresas e poder público. Aqui no Papo de Juventude a gente vai debater esse tema, mas antes a gente vai assistir uma entrevista do deputado Giovanni Ratinho, que elaborou um projeto de lei aqui na Alerj justamente para tratar da regulamentação desse novo meio de transporte aqui na cidade. Vamos assistir essa explicação desse projeto de lei dele. Eu notando que os patinetes não têm os equipamentos obrigatórios, como sinalização, o farol, a lanterna, e prevê também a regulamentação para eles andarem em lugar permitido pelos órgãos. Saindo aqui do expediente final no dia 4 de abril, meu carro para praticamente ao lado do estacionamento dos patinetes. E quase eu fui atropelado, eu tive que pular para cima da calçada para não ser atingido. E ali eu comecei a observar que está tendo uma desorganização danada em nosso estado com esses patinetes trafegando. Olá, gente, sejam muito bem-vindos no Papo de Juventude. Obrigada pela presença de vocês. Vitor, eu vou começar a nossa conversa com você. Você é coordenador do Laboratório de Mobilidade Sustentável, da UFRJ. Primeiro, queria que você falasse da sua análise em relação a essa questão dos patinetes elétricos, A gente assistiu agora aí a lei elaborada pelo deputado aqui na Alerj. Você acha que é eficiente? Que tipo de ações você acha que, de repente, precisa melhorar para ter um uso aí mais adequado e seguro para o usuário? Primeiramente, eu acho que cabe dizer que os patinetes chegaram e eles são muito positivos para a nossa cidade. Então, qualquer projeto de lei que seja elaborado, ele precisa pensar em como promover a utilização do patinete. O patinete certamente é parte da solução do futuro da mobilidade na cidade do Rio de Janeiro. Ele veio para somar, Então, a gente tem que pensar que foco vai ser esse dentro do projeto de lei. E se a gente vai pensar em segurança, primeiramente a gente tem que pensar em segurança relativa aos veículos motorizados maiores, como ônibus e carros particulares. Porque são eles, o que você quer dizer é a questão de criar uma cultura na população, para os veículos maiores, no caso, respeitarem os menores, no caso patinetes, bicicletas, que é outro tipo de transporte que a gente vê bastante aí também na rua, Exato. O que os dados mostram, se a gente faz o levantamento de vítimas de acidentes e vítimas fatais de acidentes, utilizando bicicleta, utilizando patinetes, essas vítimas, na sua maioria, estão relacionadas a acidentes com carros particulares e ônibus. Então, a gente tem que tirar o foco do usuário do patinete, o usuário da bicicleta e colocar esse foco nos motoristas desses veículos maiores. A segurança, ela passa inevitavelmente por uma diminuição da velocidade desses veículos e também o redesenho das ruas. As ruas precisam ser desenhadas para a micromobilidade, para a bicicleta, para o patinete e para o pedestre. Infelizmente, a população ainda está se adaptando aí, a esse novo modelo de transporte. A Luciana costuma utilizar, Luciana? Você costuma utilizar o patinete, mas não teve um dia, a experiência não foi muito boa. É verdade, eu estava indo eu estava andando em Laranjeiras, fui andar pela primeira vez, e aí assim, eu ia deixar ele em Laranjeiras, só que aí o aplicativo me avisou que eu tomaria uma multa caso deixasse ele, porque era fora da zona de entrega. Eu só poderia deixar ele em Botafogo. E aí eu fui andando até Botafogo no patinete, o patinete é muito bacana, é muito legal de andar, só que chegando ali na São Clemente, onde não tem ciclovia, fui pelo cantinho da rua, só que aí, num momento assim, muito carro passando, muito trânsito, e aí eu desequilibrei, caí, capotei, machuquei toda. Dei sorte de não quebrar nada, de não quebrar dente. Mas e soube até que já uma ciclista morreu ali, acidentada. Foi um susto. Com essa sua experiência em relação a essa questão, desse debate, da regulamentação, o que você acha que poderia ser feito, de repente, para amparar, você como usuário e outras pessoas que ainda vão utilizar? Eu acho que é preciso capacete, equipamentos para segurança, para usar para a segurança dele, para nossa segurança e também iluminação. Eu acho que falta iluminação também no próprio patinete. No próprio patinete? Sim, porque ele tem uma luzinha embaixo de LED, mas não é suficiente. Preciso uma iluminação melhor.
Tá certo. Eu vou conversar também com o Pedro Giaquinto, é isso, Pedro? Ele é mestre em engenharia de transportes. Pedro, qual a sua opinião, né, no caso aí em relação à chegada aí dos patinetes nas ruas? Você concorda aí com o Vitor, né, de que precisa, na verdade, um reordenamento urbano, né, para receber esse tipo de transporte? Eu concordo com o Vitor. Eu acho que prevalece um ideal muito grande em relação ao carro. A cultura brasileira está muito ligada ao carro, mas não se fala das maiores velocidades que são colocadas na. Você acha que essa questão da velocidade determinada no patinete, porque hoje, me corrija se eu estiver errada, Vitor, o patinete é de uma certa forma regido pelo código, pelas regras do CONTRAN, né? Que é o nosso código de trânsito aí brasileiro. Essa questão da velocidade, né? É um ponto que de repente precisa ser mais bem acabado, mais bem, né, colocado ali na regulamentação para um uso de repente mais seguro? A gente tem essa regulamentação do Código de Trânsito que foi muito progressista, mas não foi complementada com alguma regulamentação a mais que efetivamente faria o planejamento e o uso efetivo das vias terem esse respeito do maior pelo menor. Uhum. Então acabou que não foi um código que foi completamente efetivo para a segurança desses menores, que são os pedestres, as bicicletas, os patinetes e Arlindo, você é da ONG Transporte Ativo, né? Tem um foco aí ligado nessa questão do bicicleta, acho que patinete também agora, né? Com a nova entrada dos patinetes. O que você acha em relação a essa regulamentação? O que você acha que é necessário realmente ou que, de repente, não é tão importante assim, que pode, aí, de repente, até prejudicar a acessibilidade, o uso das pessoas, né? Sim, o patinete é interessante que ele expõe a péssima qualidade das nossas calçadas, né? Se você não é um cadeirante, não é um pai ou mãe com carrinho de bebê, você talvez não se importe muito se a rua tem uma guia rebaixada, né? Se tem uma rampa ali, o que faz toda a diferença para o patinete. Ou seja, isso chama atenção até para a questão da acessibilidade nas ruas de quem é, né, deficiente Sim. físico, que é uma questão que a gente sempre reforça muito, né? A acessibilidade nas ruas do Rio de Janeiro. E aí, quem não precisa realmente disso, né? Porque não anda com uma cadeira de roda ou, como você falou, com um carrinho de bebê, mas aí está usando o patinete, se depara com uma situação. Exatamente. E aí encontra a realidade. Com relação à regulamentação em si, eu penso que a circulação dos patinetes deveria se dar também nas vias, nos bordos das vias, em equiparação ao que se tem com as bicicletas. Hoje o CTB especifica que a bicicleta pode andar nos bordos das vias que não tem ciclovia, né, portanto, e um patinete elétrico chega na velocidade compatível à de uma bicicleta. Então, portanto, no meu entendimento, ele deveria sim seguir no bordo da rua. Agora, ao mesmo tempo, é uma legislação que é míope com a realidade do trânsito que a gente tem hoje. Então, se a gente tem um CTB que proíbe a bicicleta, por exemplo, não vou nem entrar no mérito do patinete ainda, a bicicleta não pode andar na rua. Poxa, eu levo a minha filha de 1 ano e meio na cadeirinha para a creche, eu não vou andar na rua, numa rua com a velocidade de 60 por hora. Não vou fazer isso. Então, acho que a regulamentação nesse sentido de ocupar também a calçada numa velocidade baixa é como que legislar sobre o bom senso, né? Se você andar devagarinho, sem atrapalhar ninguém, por que não? Eric é gerente de operações de um dos maiores aplicativos de transporte do mundo, né, Eric? Isso mesmo. Eu queria a sua opinião, porque esse aplicativo, como a gente falou, é do mundo, né? Então, acho que você tem uma experiência aí de como acontece essa questão da acessibilidade e o uso, na verdade, desse tipo de transporte no mundo inteiro, né? Comparado aí a outros países, como que você vê a chegada, né, dos patinetes aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente está falando? Você acha que é um tipo de transporte que pode realmente ser acessível às pessoas utilizarem de forma adequada? Sim, eu acho que sim. Eu acho que toda chegada de um novo meio de transporte é válido, desde que seja bem regulamentado e que as pessoas saibam utilizar corretamente.
e que haja respeito entre todos os meios de transporte. Né? Como o Arlindo comentou, e o Vitor também, e o Pedro, existe um grave problema entre os condutores de veículos maiores, cujo eles não respeitam as pessoas que estão de bicicleta, não respeitam o espaço mínimo de 1,5 metro. O mesmo vale para patinetes e skates e outros meios de transporte. Que eu vejo aqui no mundo há uma tendência muito grande, né, ao patinete, uma aderência muito grande. Várias cidades já estão começando a regulamentar, algumas a proibir também, infelizmente. Mas eu acho que há espaço para todo mundo, desde que seja bem utilizado, bem regulamentado e que as pessoas saibam conviver harmonicamente, utilizando, deixando passar e etc. Entendeu? É uma cultura aí, Vitor, que a gente precisa criar, né, na população aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, para o maior respeitar o menor, para que mais pessoas utilizem esse tipo de transporte que é sustentável, né? Acho que isso é a grande importância também, um tipo de transporte que não polui o meio ambiente, além de que facilita no trânsito, né? Exato, e assim, eu vejo a micromobilidade, quando a gente fala de bicicleta, patinete, etc., são meios muito frágeis, né? E muito dependentes do respeito do próximo. Então é muito importante também esse olhar e esse cuidado com os motoristas de veículos motorizados em relação aos usuários de patinetes e bicicletas. Eu vejo assim, o trânsito em geral é um ambiente de encontro de pessoas e de diferentes. E a gente precisa ter mais educação. A educação certamente é um caminho que a gente tem que passar por ele e tem que investir nela, né? Então o cuidado com o próximo, o respeito com o próximo é essencial. Todos nós ou vamos utilizar o patinete ou conhecemos alguém que utiliza o patinete e a gente tem que ter esse respeito e o cuidado com essa pessoa que está utilizando um modal mais frágil. E aí a gente tem, voltando para a questão de como as nossas cidades são infraestruturadas, né, como a gente desenha a nossa cidade, esse é um problema sério. Os estudos mostram, por exemplo, em vias com velocidade maior do que 35 km por hora, o ideal é que você tenha um ambiente dedicado, uma infraestrutura dedicada ao patinete e à bicicleta. Na maior parte dos casos, a gente não tem essa infraestrutura. Isso diminuiria, em média, 80% dos acidentes, se a gente tivesse infraestrutura dedicada. Ou seja, bastante então, pensar coisa. também aonde que nós vamos colocar o nosso investimento e como a gente está desenhando as nossas ruas. Tá certo, a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, que a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.